Alô, a galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual. E nós estamos de volta aí, pessoal, para mais um vídeo. Hoje nós não estamos no trecho, estamos aqui nos estúdios do canal Gustavo Interestadual. Exatamente. Mas para não ficar só por aqui, vou deixar algumas imagens do trecho aí para a gente tratar de um assunto que nos interessa bastante. Trata-se da questão da falta de profissionais, ou melhor, da procura, do aumento da procura por profissionais qualificados aí por parte das empresas. Esse assunto foi tratado numa reportagem do Diário do Transporte, do Adamo Banzani, e eu gostaria de pegar esse gancho aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com o nosso canal, tem tudo a ver com a nossa profissão, com o nosso dia a dia. Na verdade, eu estou pegando um gancho de uma reportagem que saiu aí no Diário do Transporte. Exatamente, Diário do Transporte é uma página aí do nosso amigo jornalista Adamo, que fala aí sobre assuntos do transporte em geral. É uma página que eu recomendo. Se você não conhece, você pode digitar na busca lá a Diário do Transporte, que você vai ter acesso a várias reportagens sobre os assuntos que nos interessam. Eu recomendo por se tratar de uma página séria que fala aí realmente o que está acontecendo, tem base, tem conteúdo, busca a fonte das informações e passa para a gente. Mas nessa reportagem em particular, ele tratou de um assunto que nos interessa, obviamente, que é a falta de profissionais qualificados no mercado, a falta aí de motoristas, a dificuldade que as empresas estão encontrando em achar esses profissionais. Na reportagem ele cita que esse ano as empresas prevêem de contratar 18% a mais, né, do que nos outros anos. Então, se a procura já era grande por profissionais, cada vez mais vem aumentando. Se a gente voltar um pouco lá atrás, pessoal, antes da gente entrar diretamente no assunto, mas faz parte, no caso dos ônibus, no caso das empresas de ônibus, essas empresas sempre bateram muito firme na tecla da experiência. Quem é mais antigo aí sabe que a dificuldade sempre foi muito grande em um candidato ter toda a qualificação para entrar numa empresa de ônibus interestadual, por exemplo, né, motorista rodoviário. As exigências eram grandes a respeito da experiência, 5 anos, 8 anos, mas a gente sabe também que, de acordo com a demanda da oferta e da procura, as exigências muitas vezes elas aumentam, outros períodos elas acabam diminuindo, mas a questão da experiência comprovada ela sempre foi muito cobrada. Isso nos traz a lembrar um assunto que a gente também acabou sempre comentando por aqui. Eu sempre acabei recebendo muito comentário a esse respeito da galera que tem aquela vontade, muitas vezes tem o dom, tem o talento, que quer começar a trabalhar, mas esbarra nessa questão da experiência. É aquela famosa questão: para trabalhar tem que ter experiência, e para ter experiência tem que trabalhar. Então, a gente sempre está comentando sobre isso aí, e a galera sempre cobrou muito, sempre perguntou muito por que as empresas não começam um treinamento, um programa de treinamento para aqueles candidatos. Mas no caso do ônibus, no caminhão, na carreta, a gente sabe até que tem empresas que já fazem isso, mas no caso dos ônibus, as empresas relutaram muito, eu acredito, em investir nesse tipo de treinamento. Na Itapemirim, por exemplo, vocês se lembram que existia o programa do trainee, a famosa escolinha, mas na verdade só tinha o nome de escolinha por se tratar de um treinamento, mas aqueles candidatos, aqueles motoristas, na verdade, já eram motoristas com experiência, mas em outro veículo, geralmente experiência no caminhão ou na carreta, quando passavam para o ônibus, eles acabavam tendo que passar por um período ali de adaptação no ônibus, de treinamento, que variava ali de 20, 30 dias, para depois então correr linha, né, para poder começar a trabalhar sozinho. Então vocês veem que mesmo com experiência, as empresas de ônibus ainda faziam mais algumas exigências, né, ofertavam mais algum treinamento para poder ter certeza que aquele profissional ali ia poder desempenhar bem a sua função no ônibus. Mas eu sempre acreditei que se as empresas
criassem, desenvolvessem um programa de treinamento para candidato para o ônibus diretamente, com certeza daria certo, porque existe condições de você avaliar um candidato ali e ver se realmente ele tem condições ali de se desenvolver na profissão ou não. Então seria meio como uma peneira, né? Mas isso aí a gente sabe que são recursos que precisam ser investidos, né? É um investimento às vezes grande, você ficar ali com um profissional, com um funcionário ali, não sei, 30, 45, até 90 dias, sem ele realmente, de repente, aí tá dando retorno, né? Só investimento. Talvez por isso as empresas ainda tivessem alguma relutância a esse respeito. Mas com certeza é um investimento que vale muito a pena. Porque se você pega um profissional, se você pega um candidato, qualifica ele, treina, né? Como a gente diz, coloca ali do jeito que a empresa quer e você mantém aquele profissional ali, todo aquele investimento com certeza ele vai vir retornando em forma de um bom serviço prestado, né? Em forma aí de reconhecimento dos clientes pelo profissional que a empresa tem. Através do canal também eu pude descobrir que existem muitas pessoas, né? Muitas mesmo, que têm essa vontade, de repente têm o dom, querem trabalhar na profissão, querem começar na profissão, estão esbarrando nessa situação e muitas vezes estão por aí desperdiçadas trabalhando em outras funções que não é aquela que elas realmente desejavam. Então, existindo um programa que possa, né, avaliar e aproveitar esses candidatos, com certeza o retorno é muito bom. Ainda mais nós sabendo que os profissionais que estão atuando agora, o pessoal que já vem por aí, que já tem mais experiência, com certeza vai chegar o tempo aí de pendurar a chuteira, né? Vai ter que se aposentar, vai ter que parar de viajar e precisam realmente de pessoas que estejam dispostas a ocupar essas vagas. E chegou o tempo, né? A gente sabia que uma hora ia chegar, chegou esse tempo que a procura está muito grande e as empresas não estão encontrando. Mas agora, graças a Deus, a gente já observa que já existem empresas que estão investindo nesses programas. Inclusive na reportagem, o Adamo cita algumas delas, como por exemplo a Guanabara, né, do grupo aí, juntamente com a Útil, que desenvolve um programa. Realmente eu não conheço a fundo, mas pelo que ele fala ali, me parece que eles fazem que tipo de um plano de carreira, né, em que eles contratam ali um motorista que começa a trabalhar nos veículos menores, em percursos menores dentro da cidade, né, e vai desenvolvendo. Então ele vai ali subindo as etapas, né, depois de repente passa ali por um intermunicipal e um interestadual, até chegar, né, no interestadual, no caso, para dirigir os carros maiores, né, que geralmente o que a maioria do pessoal deseja, estar dirigindo um DD, né, viajando entre os estados. Ele cita também na reportagem aí a Andorinha, que tem um programa também de treinamento, a Expresso Itamaraty, que aproveita funcionários em outras funções que tenham interesse na profissão de motorista, né? A pessoa já é funcionário da casa, ele vai ali, oferece o treinamento e dá a oportunidade ali para a pessoa. E, na verdade, né, pessoal, para suprir essa demanda não existe outro caminho. O caminho é esse. Eu creio que as empresas cada vez mais têm que se dedicar nessa questão também, de treinar futuros motoristas, candidatos, além do que já existe também. A gente tem que lembrar que já existe também o treinamento dos motoristas, né? O a gente chamava lá de PAM, Programa de Aperfeiçoamento de Motorista. Toda empresa, a maioria das empresas eu acho que tem que a cada ano dar uma reciclada ali nos motoristas, né? Que cada vez vai aparecendo coisas diferentes, então é sempre bom estar atualizado. Então tem que haver, juntamente aí com esse programa de aperfeiçoamento, o programa de formação de motorista, de aprendizado, né? Porque não existe como você conseguir mais profissionais se não for desse jeito. E se você acha que também isso é uma boa ideia, comenta aí se você gostaria de participar de um programa desse, né? Quem sabe uma empresa aí não vê e acaba comprando a ideia, porque essa é a nossa intenção.
A nossa intenção realmente sempre foi aí ajudar a galera que está começando. Na verdade, a gente começou mostrando o nosso dia a dia e acabou vendo o grande interesse do pessoal em saber como ingressar na profissão, e tudo que a gente puder fazer para ajudar nisso aí, né, para ajudar também as empresas a terem mais profissionais, a gente vai tentando fazer. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, deixando mais uma vez aí o meu forte abraço para vocês, proteção divina sempre. Deixa seu like aí, deixa seu comentário sobre o assunto, fala aí da dificuldade que você já teve. As informações que a gente recebe, os comentários são sempre muito bem-vindos, mesmo que o pessoal ache que eu não responda, mas eu sempre estou de olho, eu sempre leio, né? Dou lá meu coraçãozinho, e isso é que é legal, a gente está interagindo sempre, beleza? Então, mais uma vez, meu forte abraço, sempre muita fé, muita força e muito foco, e nós chegamos lá. Valeu, tamo junto!